O que a Bíblia diz sobre o corpo? Deus é o criador do corpo humano. A Bíblia diz em Salmos 139:14: Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O nosso corpo deve ser um sacrifício vivo. A Bíblia diz em Romanos 12:1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No sentido espiritual, o nosso corpo pertence a Deus e é considerado o seu templo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:19-20: Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. No sentido físico, o nosso corpo pertence ao nosso esposo ou esposa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7:2-4: Mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A Bíblia adverte-nos no sentido de não deixarmos o pecado reinar em nosso corpo, ou seja, os nossos impulsos e desejos devem estar sob o controle da razão e do Espírito Santo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6:12. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8:11-14. Quando Cristo voltar a segunda vez, os mortos em Cristo ressuscitarão, o corpo será glorificado, revestido de incorruptibilidade e imortalidade. 1 Tessalonicenses 4:16-17, 1 Coríntios 15:51-54. O corpo é um exemplo de como a igreja deve funcionar. A Bíblia diz em Romanos 12:4-5: Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. Se você assistiu até o final, siga nosso perfil, e que Deus abençoe você e toda a sua família.